Olá, meu nome é Henrique Souza. Estarei falando sobre 5 técnicas importantes extraído do livro de Augusto Cury. Pais inteligentes formam sucessores não herdeiros. Assista esse vídeo e você estará aprendendo sobre essas 5 técnicas importantes na formação de jovens. Técnica número 1. Não dê bens materiais em excesso. Pais inteligentes não devem dar roupas, brinquedos, tênis, aparelhos eletrônicos em excesso, mesmo se forem milionários. Uma das formas de esmagar a saúde emocional dos nossos filhos e torná-los superficiais, infelizes, consumistas, destruidores de herança é dar tudo o que pedem. Dar em excesso vicia a mente humana, transforma nossos filhos em vítimas da síndrome SIF, psicoadaptativa. Eles serão aprisionados num circuito fechado da memória que os levará a ter dificuldade de contemplar o belo, ter resiliência, lidar com crises, cair, se levantar, superar sua preguiça mental, ousar. Cuidado! Pais ou mães que têm grande soma de recursos financeiros e não sabem administrar o que dão aos seus filhos têm mais chances de promover o processo de formação da personalidade deles do que os que têm poucos recursos. O excesso de estímulos, além de promover a síndrome SIF, desencadeia também outra síndrome, a síndrome do pensamento acelerado, SPA. É bom presentear os filhos, mas dosar é fundamental. E lembre-se, pais inteligentes dão livros de presente. Por quê? Para acalmar o pensamento e estimular a interiorização, a imaginação e o raciocínio. Técnica número 2. Seja transparente e cumpra o que promete. Pais e professores inteligentes devem ser transparentes, cristalinos. Seus comportamentos devem estar em sintonia com suas palavras. Pais que dissimulam têm grande chance de formar filhos dissimuladores. Pais que prometem e não cumprem têm chance de formar plataformas da janela killer que estimulam seus filhos a serem irresponsáveis. É melhor dizer não do que prometer e não cumprir. Os atos educam mais do que as palavras. O que expressamos em nossos comportamentos impacta mais a formação de janelas do que imaginamos. Há pais que querem que os filhos sejam honestos, mas quando alguém interfona no prédio ou telefona para eles, pede aos filhos que digam que eles não estão. Como esperar que os nossos filhos sejam transparentes e éticos se não somos em situações tão corriqueiras da vida? Técnica número 3. Não ceda a chantagens. Pais inteligentes devem entender que faz parte da imaturidade emocional e, portanto, do processo normal de formação da personalidade, que os filhos usem estratégias para levar vantagem. Entre essas estratégias estão a manipulação, a chantagem e pressões. Mas se sempre cederem, os pais estarão negando o papel de corrigir a rota do psiquismo de seus filhos. Pais frágeis cedem só para que os filhos não façam birra, não emburrem, não fiquem mal-humorados. Pais inteligentes não devem ter medo desses comportamentos. Não devem servir de plateia para que se encene a peça da chantagem. Se atuam como espectadores, se cedem, serão reféns de seus filhos. E nada é mais triste do que servir a pequenos reis que desconhecem limites. Diga não sem receios, saia da cena, mesmo que seu filho se atire no chão. Técnica número 4. Dialogue. Exalte primeiro para depois criticar. Pais e professores inteligentes devem ser hábeis em tratar com as técnicas aqui apresentadas: a manipulação, a chantagem e a agressividade de seus filhos e alunos. Em primeiro lugar, devem conquistar o território da emoção e depois o da razão. Como? Valorizando seu filho ou aluno, exaltando a inteligência e a capacidade deles, inclusive em público.
Com essa estratégia, retiram o jovem das fronteiras das janelas killer, rompendo deste modo o cárcere do circuito fechado da memória. Em segundo lugar, eles apontam clara e abertamente as técnicas de manipulação dos filhos. Explicam a eles que, se cederem tudo, vão quebrar a cara quando adultos, por estarem despreparados. No futuro terão de conquistar seus objetivos sem choro, manipulação e pressão. Terão de aprender e negociar, oferecer contrapartidas. Conversas honestas em ambientes calmos, ainda que nem sempre sejam agradáveis, são altamente pedagógicas. Formam pensadores e não jovens imaturos. Técnica número 5. Seja simpático, carismático e empático. Pais, professores, líderes inteligentes devem ter 3 características fundamentais para conquistar e influenciar seus filhos, alunos e liderados. Ser simpáticos, carismáticos e empáticos. Ser simpático é distribuir sorrisos e cumprimentos às pessoas diariamente. Cumprimento com alegria não apenas as crianças e os adolescentes, mas o porteiro, o zelador, o garçom, seus colegas de trabalho. A simpatia não é um dom genético nem algo banal, mas um treinamento constante do eu, que forma plataformas das janelas lights, que financia o otimismo, o bom humor e o clima agradável no ambiente familiar, escolar, empresarial. Ser simpático vale medalha de bronze na construção de relações sociais saudáveis. Ser carismático é distribuir elogios e recompensas com frequência quando uma criança, jovem ou adulto acertar, for prestativo, proativo, perseverante. Quando elogiamos, plantamos janelas lights que alicerçam as características mais nobres da personalidade deles, mesmo que ainda sejam incipientes ou infrequentes. Por exemplo, elogie diariamente deste modo: parabéns, filho, você foi amável e generoso. Fiquei feliz com a sua dedicação. Sua preocupação com a dor dos outros ou com o meio ambiente é notável. Ser carismático é simples e ao mesmo tempo complexo, pois usa um poderoso instrumento psicológico para formar núcleos de habilitação do eu nas matrizes da memória. Não é uma técnica de autoajuda, mas de divulgação científica. Um dos maiores crimes da educação mundial é deixar passar em branco milhares de comportamentos possíveis ou passíveis de elogios de nossos filhos, alunos, liderados, mas não deixar de acusá-los minimamente quando falham. Centenas de milhões de pais, bem como professores e executivos, erram muitíssimo nesse requisito. São plantadores de janelas killer e não light. Ser carismático vale medalha de prata no processo educacional. Você tem essa medalha? Ser empático é um passo além, mais profundo do que ser carismático. É distribuir sabedoria, é colocar-se no lugar das pessoas, tentar olhar com os olhos delas, procurar que está por trás dos comportamentos que desaprovamos. Um ser humano empático é altruísta, equilibrado e proativo. Preocupa-se com as necessidades de outras, julga menos e agradece muito mais. Ser empático é sair da superfície das relações sociais e perguntar com frequência, inclusive para nosso parceiro ou parceira, se está passando por perdas, frustrações, angústias, rejeição, bullying e como pode construir para torná-lo mais feliz. Ser empático
é dar um ombro para chorar e outro para apoiar. Portanto, vale medalha de ouro no processo educacional e na formação de relações saudáveis, felizes e realizadas. Por distribuírem sorrisos, os simpáticos são agradáveis. Por distribuir elogios, os carismáticos são admiráveis. Por distribuir sabedoria, os empáticos são encantadores. O que você distribui para seus filhos, alunos, colegas de trabalho? Todos os jovens que aprendem essas três artes têm grande chance de se tornar gigantes no cenário social. Por isso, sonho que muitos jovens possam ler esta obra. Já pensou formar uma geração com essas características? Precisamos refletir sobre eles diariamente. Infelizmente, por não termos sido equipados para assumir o papel de educadores inteligentes, não promoveremos o eu com o autor da história dos nossos educadores. Temos dificuldades de construir para formar mentes saudáveis e criativas. E a consequência disso, muitos só enxergam os conflitos dos filhos e alunos quando eles já precisam ir a um psicólogo ou psiquiatra. Essas foram as 5 técnicas da correção de rota dos pais inteligentes do livro de Augusto Cury. Pais inteligentes formam sucessores, não herdeiros. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Obrigado por assistir.